Você já imaginou 1,2 bilhões de vidas sendo massacradas em apenas 7 dias? Parece ficção científica, mas essa cifra sombria realmente descreve o massacre cruel e assustador causado pelos xenomorfos em nosso planeta, conforme retratado nas HQs que deram origem à atual série de TV Alien Earth. Muitos fãs reconhecem esses monstros apenas pelos incidentes contidos em estações espaciais, mas poucos se dão conta de que, nos quadrinhos, eles efetivamente subjugaram a Terra. As forças armadas fracassaram, metrópoles se tornaram berços de horror opressor e a humanidade encarou uma ameaça muito mais aterradora e devastadora do que jamais testemunhamos nas telonas. E se eu lhe contasse que o maior pesadelo de Ellen Ripley, na verdade, ganhou vida nos quadrinhos? Em Aliens Earth Hive, a Terra não enfrentou apenas um punhado de xenomorfos, foi totalmente dominada. Enquanto os filmes mostram focos isolados, as HQs descrevem uma calamidade global verdadeiramente capaz de dizimar impiedosamente a humanidade em meras semanas. Tudo se inicia com o que aparenta ser um episódio insignificante. A embarcação da guarda costeira Dutton encontra uma espaçonave fantasmagórica na órbita terrestre. Aquilo que deveria ser apenas um procedimento de rotina degenera em horror absoluto quando um xenomorfo investe contra a tripulação. O pânico culmina na destruição de ambos os veículos, embora a criatura perfeita tenha tempo suficiente para desembarcar em nosso mundo, anunciando o começo de um pesadelo sem precedentes. O caos só aumenta quando um grupo de fanáticos religiosos, liderados por um certo Salvage, invade um laboratório ultra-secreto da Bionacional em Lima, Peru. Sem saber, eles abriram as portas para o inimigo definitivo. A instalação pesquisava xenomorfos, e sua incursão foi a faísca que permitiu às criaturas escaparem. Bastou uma falha grave na contenção para desencadear uma pandemia global de proporções realmente inimagináveis. A princípio, a contraofensiva militar sugere um vislumbre de esperança genuína, sob a coordenação do Dr. Orona, renomado especialista em xenomorfos. Algumas vitórias são obtidas. Entretanto, uma verdade sombria rapidamente se revela quando os enfrentamos em escala planetária. Eles se adaptam. Cada arma humana é confrontada por uma mutação ou estratégia evolutiva, até que as criaturas revertam o conflito ao seu favor. Ao contrário dos confrontos limitados vistos nos filmes, não há refúgio possível quando a Terra inteira vira um campo de caça brutal. O número de vítimas alcança bilhões enquanto a praga se alastra por continentes inteiros. Metrópoles despencam uma após a outra. Bases militares sucumbem. E qualquer forma de resistência minimamente estruturada simplesmente desmorona. Durante o desenrolar do apocalipse, Wilkes e Billy, concebidos inicialmente como Hicks e Newt, antes de questões de licenciamento, caminham rumo ao desastre. Vitoriosos após sobreviverem a um inferno no planeta Rim, eles regressam à Terra sem suspeitar que os aguarda um mal ainda mais vasto e impiedoso do que tudo que testemunharam. Nas derradeiras horas do Dr. Orona, percebemos a verdadeira dimensão do horror. Isolado em uma instalação no México, o maior especialista vivo nesses organismos grava um último depoimento, repleto de pesar genuíno e profundo, antes de... É um aviso perturbador de que nem mesmo o intelecto mais brilhante pode conter um inimigo tão implacável. Assim que Wilkes e Billy aterrissam, descobrem que a humanidade ultrapassou o limiar definitivo da sobrevivência. Os poucos postos militares remanescentes começam a ser evacuados, enquanto milhões de civis são deixados à mercê de um destino cruel e sombrio. O planeta que um dia chamaram de lar fora convertido em um colossal ninho, onde os humanos não passam de meros recursos biológicos. E é justamente esse cenário que torna a série da Hulu Alien Earth tão assustadora e envolvente. Os quadrinhos expõem sem rodeios o que ocorre quando xenomorfos chegam ao nosso lar. Nossa tecnologia é insuficiente ante seu design de adaptação impecável. Eles não apenas exterminam pessoas, são capazes de aniquilar civilizações inteiras sem piedade.
Enquanto mundos inteiros sucumbem às hordas xenomorfas, os quadrinhos mostram que Earth-Hive é só um dos vários futuros tenebrosos. Em diversas linhas temporais, a Terra encara variações desse mesmo mal, algumas tão catastróficas que o recurso extremo de bombas nucleares se converte em nossa derradeira e desesperada chance de sobrevivência. Um exemplo marcante é Sandrad, na Califórnia, onde se desenrolou um dos embates mais ferozes entre humanos e xenomorfos. Na trama do icônico e popular arcade Alien vs Predator, a Weyland-Yutani revela seu foco ganancioso, transportando essas criaturas para uma suposta instalação de contenção que previsivelmente fracassa. Quando tudo parecia irremediavelmente perdido e caótico, surge o Major Dutch Schaefer, agora em versão ciborgue, uma óbvia referência ao personagem de Arnold Schwarzenegger em Predator. Mas ele não luta sozinho. 2 predadores, improváveis aliados, e a Tenente Lin Kurosawa se unem a ele, forjando uma resistência tão heróica quanto desesperada. Ainda assim, nem esse grupo de combatentes de ponta conseguiu encerrar o conflito sem recorrer a medidas extremas. O método escolhido para exterminar os xenomorfos de Sandrad, lançar uma nave militar contra a cidade, provocando uma detonação colossal que dizimou as criaturas. Notou o padrão? Sempre que invadem a Terra, recorremos à devastação em massa e sacrifícios imensos. Em outro desdobramento temporal, surge uma ameaça ainda mais sinistra, o Earthbound Alien. Essa criatura solitária, vinda do jogo Aliens vs Predator Classic, ingressou na Terra a bordo de uma nave procedente da estação Gateway. Longe de ser um xenomorfo comum, demonstrava velocidade e letalidade impressionantes. Aniquilou 2 predadores e diversos e experientes fuzileiros coloniais, antes de sequer começar a libertar uma nova colmeia temível. Ainda mais curioso é o relato em Alien, Earth Angel, onde um xenomorfo de aspecto surreal emergiu em uma pacata cidade dos anos 50. Visualize enormes cavidades oculares, membros esguios, agindo simultaneamente como rainha e soldado. Supostamente, essa aberração nasceu de outro alienígena, o piloto de uma nave que se espatifou no solo terrestre, o que justificaria suas feições biologicamente únicas e seu comportamento inusitado. Se tudo isso já não bastasse, existe ainda o auge do horror nos quadrinhos, a Guerra Alien-Terra. Em meio a esse pesadelo, o desespero era tão extremo que as forças militares adotaram um artifício radical: atrair toda a praga xenomorfa implacável para um só ponto, usando uma rainha-mãe como isca. Qual seria a etapa seguinte? Naturalmente, lançar ogivas nucleares táticas sobre elas. Diante dos xenomorfos, nossa solução derradeira quase sempre se resume a acionar o botão rubro da destruição total. Todas essas narrativas deixam clara uma verdade perturbadora. Quando os xenomorfos desembarcam, pouco importam a década ou o lugar. Eles sempre trazem destruição em escala inimaginável, seja em Sandrad, nos anos 90, em um vilarejo dos anos 50 ou num futuro distópico, nossa espécie é forçada a recorrer a atos realmente extremos para contê-los, quase sempre pagando um preço altíssimo em vidas e devastação irreversível. As ações extremas que hoje empreendemos contra os xenomorfos representam apenas o capítulo final de um implacável embate que remonta a bilhões de anos. A presença dessas criaturas em nosso planeta tem raízes muito mais profundas do que supunhamos, e os quadrinhos Aliens Apocalipse revelam um dado realmente estarrecedor que reformula toda a linha temporal de Alien como a conhecíamos. Pode soar inacreditável, mas nosso planeta já foi domínio dos enigmáticos engenheiros, também conhecidos como Space Jockeys, há cerca de 3,2 bilhões de anos. Em pleno período de formação geológica da Terra, esses seres exerciam controle não só aqui, mas por amplas regiões da galáxia, vivendo uma era extremamente próspera antes do surgimento de um terrível infortúnio devastador. Cerca de 1,6 bilhão de anos atrás, uma infestação colossal de xenomorfos quase aniquilou essa raça, restando apenas alguns engenheiros que escaparam do genocídio, um evento que também varreu nosso mundo. É impressionante imaginar que, quando ainda éramos meras células primordiais, a Terra já testemunhava uma guerra apocalíptica entre criaturas hiperavançadas e predadores infalíveis e cruéis.
Curiosamente, os engenheiros mostrados nos quadrinhos contrastam radicalmente com os retratados por Ridley Scott em Prometheus e Alien Covenant. Em vez de figuras humanoides vestindo trajes tecnológicos, vemos seres elefantinos, de pele acinzentada e longas madeixas. Essa marcante disparidade realça a maneira como o universo Alien seguiu rumos diversos em mídias radicalmente distintas. Ainda assim, a história dos xenomorfos não estacionou naquele passado remoto. Em torno de 2000 anos antes de Cristo, os predadores desembarcaram na América Central e exploraram impiedosamente nossos antepassados como meros recipientes. Isso mesmo, comunidades humanas que os veneravam como divindades viraram incubadoras para gerar xenomorfos num ritual de caça macabro. Uma civilização inteira foi sacrificada para que os predadores provassem sua glória suprema em batalha. Saltando para uma era contemporânea, chegamos ao incidente de Gunnison, ocorrido em outubro de 2004. Ele teve início com um Predalien, um híbrido nascido de um predador que causou a queda de uma nave de reconhecimento nos arredores da cidade no Colorado. Em questão de poucas horas, aquele lugar pacato foi consumido por xenomorfos vorazes. O que torna esse episódio especialmente marcante é o fato de o governo norte-americano ter reconhecido, ainda que em sigilo, a presença alienígena. A resposta oficial: lançar um ataque nuclear que aniquilou tanto os xenomorfos quanto os predadores, apagando também qualquer vestígio material de sua passagem. Foi uma das raras ocasiões em que a tática de aniquilar tudo surtiu efeito, ao menos temporariamente e de forma assustadora. E o que isso tem a ver com Alien Earth? A narrativa transcorre em 2120, somente 2 anos antes de a Nostromo tocar o solo de LV-426, onde Ellen Ripley se depara com o organismo perfeito. Noah Hawley, criador da série, definiu com precisão o calafrio profundamente inquietante que nos aguarda. Há algo genuinamente perturbador em contemplar um xenomorfo habitando as selvas terrestres. Pensar que ele vaga aqui, tão próximo de nós. Ao revisitar tantas invasões retratadas nas HQs, nos deparamos com uma verdade incômoda. Nosso planeta está longe de ser um refúgio verdadeiramente ideal. Noah Hawley, a mente criativa por trás de Alien Earth, capturou esse medo ao afirmar: existe algo terrivelmente sinistro em avistar um xenomorfo vagando em nossas florestas, imaginá-lo ali, à espreita. É justamente isso que a nova série entrega. Os xenomorfos conservam sua silhueta inconfundível, mas Hawley injeta elementos inéditos para agravar ainda mais o pavor. Imagine espiar pela janela e notar aquela forma esguia serpenteando pelas árvores de sua vizinhança silenciosa. Não se trata mais de um enredo isolado em estações espaciais. É um infortúnio enraizado no nosso próprio lar. Com a estreia de Alien Earth, vários de nós agora contemplamos cada sombra com renovado temor. Afinal, conforme os quadrinhos atestam repetidamente, não há saída simples diante dos xenomorfos. Será que perderemos noites de sono após assistir a tudo isso? Tudo indica que sim, pois o horror parece cada vez mais palpável.